Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e eu espero que vocês estejam bem, felizes e estudando bastante. Pessoal, eu sou aluno da Univesp do curso de Ciências da Computação e faço parte de um grupo de alunos, né, chamado Univesp Helpers, que são alunos que, na verdade, produzem conteúdos na internet para ajudar outros alunos da Univesp e qualquer aluno aí que esteja em apuros em alguma disciplina. Bem, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou continuar as operações com frações e faremos alguns exercícios para praticarmos. É uma aula de vários níveis, serve para a criançada de quarta série, serve para o ensino médio, serve para a faculdade, enfim, serve para todo mundo. Pessoal, por favor, não se esqueçam, dá um joinha no canal, um likezinho, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscrever no canal para dar uma forcinha aí para a gente. Tá bom? Vamos continuar a nossa aula? Tem mais coisa para a gente aprender, mais coisas para a gente ver. Né? Esse é um assunto bem amplo, bem gigantão aí. Pessoal, então na última aula eu falei sobre multiplicação e hoje eu vou falar sobre um filhote dela, que é a divisão. Você pode dividir frações, pessoal. Quando você divide frações, em geral, a representação da divisão de frações é assim. Mas algumas pessoas, vou colocar até aqui embaixo, podem escrever assim também, né? Ó, fazer essa representação. Mas a representação mais comum de divisão de frações é essa daqui. Pessoal, o que você vai fazer? Você está dividindo uma fração por outra, não está? Então, você vai manter a de cima e você vai pegar a de baixo e virá-la de ponta cabeça. Ou seja, o que é denominador vira numerador, o que é numerador vira denominador. Não era C sobre D? Agora vai ser D sobre C. Nossa, virou de ponta cabeça? Virou de ponta cabeça. Vou até colocar aqui, ponta cabeça. E aí o que você faz, professor? Só multiplica A vezes D, B vezes C. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, que a divisão ela era um filhotinho da multiplicação. Agora ficou a babinha do boi. Por quê? Mantém, aqui no item A, mantém a de cima, que é 5 meios. A de baixo vira de ponta cabeça. Lembra que eu falei que um número inteiro ele é uma fração cujo denominador é 1? Quando você pega 1/7 e vira de ponta cabeça, vai ficar 7 sobre 1. Professor, eu preciso colocar esse 1? Não, não precisa colocar. Mas como vocês estão começando e às vezes com dificuldades, é legal colocar. Aí multiplica, pessoal. Babinha do boi. 5 vezes 7, 35. 2 vezes 1 é 2. 35 meios. Beleza? E o item B? Facinho. Mantém a de cima. 1/3. Vezes, pega de baixo, vira de ponta cabeça. Não é 2/5? Vai ficar 5 meios. Você inverte. Vira de ponta cabeça. Vira de ponta cabeça e multiplica. O numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 1 vezes 5 é 5. 3 vezes 2 é 6. Isso aqui será igual a 5 sextos. Nossa, professor, que legal, que fácil, né? Pessoal, é fácil. Você pode fazer problemas bem cabeludinhos com isso aí, viu? Tomem cuidado, que isso aí pode ficar bem complexo. Mas o importante é você entender o formato mais simples aí. Pessoal, como que você faz potenciação? Muito simples. A potenciação aqui vai ser o quê? O que é A vezes B, A sobre B, né? É uma fração, elevado a N. É você ficar multiplicando A sobre B, A sobre B, A sobre B, A sobre B. É muito simples, é só elevar o A a N e elevar o B a N. E aí você resolveu o problema. Como assim, professor? Como está aqui? Não é, 3, não é, 3, é meio elevado a 3?
Você tem duas opções: multiplicar meio por meio vezes meio vezes meio. Mas eu acho melhor você fazer o quê? Para não ficar muito grande a conta. Elevar o 1 ao cubo e elevar o 2 ao cubo. Em vez de ficar fazendo. É a mesma coisa, professor. Fazer meio vezes meio vezes meio. É. Mas para que escrever três frações se você pode escrever uma só e colocar os expoentes? Então é 1 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo. Como está aqui, tá vendo? 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo é 8, 1 oitavo. Certo? E aqui, pessoal, mesma coisa. Você podia escrever assim. Eu preferia escrever 2 quintos vezes 2 quintos. Eu posso? Pode. Mas eu acho mais fácil fazer assim, ó. Escreve o 2 quintos, aí eleva o 2 ao quadrado e o 5 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. 5 elevado ao quadrado é 25. Essa fração é 4/25. Potência é isso aí, pessoal. Se você quiser. E não deixa de ser uma multiplicação. Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Que é como está representado aqui. Né? É bem tranquilo. Não tem muito o que inventar, não. É isso aí, tá? Eleva o numerador e o denominador pela mesma potência que está sendo elevado toda a fração. Por isso, pessoal, que esses parênteses são muito importantes aí. Porque ó, eu vou até fazer, eu vou fazer até um puxadinho aqui, ó, para fazer uma observação. Meio elevado ao cubo é uma coisa que é diferente, pessoal, de 1 sobre 2 elevado ao cubo. É diferente. Isso daqui estaria sendo elevado a 1. E isso é que está sendo elevado ao cubo. Isso aqui, apesar de dar o mesmo resultado, matematicamente é diferente disso aqui. Eu acho que fica até melhor fazer com o 2 quintos aqui, ó. Não é dois, ó. Se você fizer assim, ó. Uma coisa é 2 quintos elevado ao quadrado. Isso é diferente de 2 sobre 5 elevado ao quadrado. Porque isso daqui seria, vou colocar aqui no quadradinho para vocês, só para vocês saberem. Seria 2 sobre 5 elevado ao quadrado, que é 25. Olha como isso daqui é diferente disso aqui. Então tomem muito cuidado. Precisa estar toda a fração sendo elevada. Certo? Pessoal, a radiciação é a mesma coisa. Como toda a fração está sobre a raiz, é você tirar a raiz de A e fazer sobre a raiz de B. Então vamos lá. O que é isso aqui? Raiz quadrada de 25 sobre 100. Ou 25 100avos aí, né? Raiz de 25 sobre a raiz de 100. Raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ponto final. Aqui, por exemplo, ó, raiz quadrada, você já sabe como que é. Quadrado, né? Você tem que multiplicar. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Vai dar 25. É 5. Né? Qual é o número que é elevado ao quadrado? Vai dar 100. É 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Raiz cúbica de 64 sobre 27. Isso é igual a raiz cúbica 64 sobre a raiz cúbica de 27. Isso daqui vai ser igual a 4, porque 4 sobre 3, 4 terços. Por quê, pessoal? Porque o que é 64? É 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 elevado ao cubo. Por isso que a raiz cúbica 64 é 4. E quando 4 elevado ao cubo é que ele vai dar 64. E a mesma coisa com 27, né? O que é 27? 27 é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 ao cubo. Então, por isso que a raiz cúbica de 27 é 3, porque o número que é elevado ao cubo da 27 é o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Essa seria a radiciação. Pessoal, se você tiver dúvida em radiciação
e tiver dúvida em potenciação, vocês podem assistir as minhas aulas anteriores, tá? Eu tenho vídeos lá no canal falando de radiciação e potenciação. Pessoal, eu falei daquela fração lá sobre simplificação. É o seguinte, ó, você tem uma fração aqui que você percebe que o numerador e o denominador são divisíveis por um número comum. O que você deve fazer? Você deve dividir e aí vai nascer uma nova fração. Como assim? Vamos ver aqui. Mas até em vermelhão aqui, pessoal. 10 quartos, 10 sobre 4. O 10 pode ser dividido por 2 e o 4 também. 10 dividido por 2 é 5. 4 dividido por 2 é 2. 5 meios. Quando que eu paro de simplificar? Quando não der para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 3 sobre 27, pessoal. Dá para simplificar? Dá. Divide por 3. 3 dividido por 3 é 1. 27 dividido por 3 é 9. 1 nono. Dá para simplificar mais? De jeito nenhum, porque não dá para dividir. Aliás, até dá para dividir, dá para dividir por 1. Mas a fração continua sendo o quê? 1 nono. Aí não adianta mais ficar dividindo que nem doido aí, né, pessoal? Isso é a simplificação. Se você puder dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, divida. Você é obrigado a fazer isso. Pessoal, agora começou a parte dos exercícios com fração. Essa é uma parte mais pesada para o pessoal de quarta série, até mesmo de sexta série, talvez. Só que é mais para o pessoal que está fazendo Enem, vestibular, né? Isso aqui é um pouquinho mais pesado a parte de raciocínio, mas vai envolver fração. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Deixei. Pessoal, primeira coisa, pessoal, de um problema de matemática é o seguinte: é ler o problema com atenção. Então vamos lá. E anotar tudo que puder anotar. Vou até botar aqui uma outra cor, vou botar aqui um azulzão, vai? Vamos lá. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produto. Uma quantidade que eu posso chamar de quê? Então, ela compra 2 potes de sorvete, e o volume desse pote de sorvete, a quantidade de sorvete que tem aqui é aqui, e a quantidade de sorvete que tem aqui também é aqui. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores chocolate, creme e morango. Então, você tem um pote, né? Só isso aqui é rascunhão, né? Que tem uma quantidade de quê de sorvete, que tem lá chocolate, creme e morango. E aí tem nas quantidades iguais. E aí tem um outro pote de sorvete que aí, né, que é o pote 2, que na verdade tem a mesma quantidade que, tá? Só que só tem 2 tipos de sorvete da mesma quantidade: chocolate e baunilha. Então é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente de sorvete do sabor chocolate foi. Então vamos ler de novo. Então é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete de chocolate foi, né? Pessoal, esse tipo de problema a gente pode ter várias abordagens dele. Eu vou resolver esse problema como se fosse uma questão de segunda fase de vestibular, fazer um pouquinho mais caprichado, mas você, na questão de teste, pode fazer um pouco menos caprichado, mas tem que fazer com rigor matemático para obter a resposta certa. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui. Então nós temos 2 potes de sorvete. Vou fazer grande, pessoal, para não ter problema. Então eu tenho um pote que eu vou chamar de pote 1, e eu tenho um outro pote que eu vou chamar de pote 2. Aliás, não vou nem colocar número, vou colocar número romano,
para não dar confusão. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou chamar de pote 1 romano e pote 2. Bem, esses potes, eles têm a mesma quantidade de sorvete, que eu vou chamar de Q. Então, quantidade de Q aqui, é a mesma quantidade. Então, essa quantidade ela é igual. Só que aqui, o que acontece? O que você vai ter aqui? Né? O que você vai ter nesse ponto aqui? Você vai ter, então, sorvete de chocolate, de creme e de morango na mesma quantidade. É a mesma quantidade. Lá, chocolate, creme e morango. E o outro é a mesma quantidade de chocolate e baunilha. Ele quer saber se nessa compra, qual é a fração, quer dizer, qual é a fração que corresponde, né, ao sorvete de chocolate. Pessoal, eu tenho 2 potes que, na verdade, são diferentes. E ele quer saber desse pote todo qual seria a fração que corresponderia ao chocolate. É isso que ele quer saber. Pessoal, veja bem. Vamos por partes aqui. Então, se você pegar o pote 1, o sorvete de chocolate, vou colocar aqui, né, escrever, ele corresponde a 1/3 do volume, ou da quantidade, que é Q sobre 3. Nesse outro pote aqui, o sorvete de chocolate, ele corresponde a Q sobre 2. A Q sobre 2. Só que se você pensar bem, pessoal, agora, o que você pode dizer? A quantidade total dos 2 potes, né, a quantidade total dos 2 potes é igual a Q do pote 1 mais Q do pote 2, que é 2Q, que seria 2Q. Então, quanto que corresponde o sorvete de chocolate, pessoal? Simples. O sorvete de chocolate seria o quê? Quando você pensa no pote 1, você tem uma quantidade Q sobre 3. Quando você pensa no pote 2, você tem uma quantidade Q sobre 2. Aqui o sorvete de chocolate representa metade e aqui ele representa 1/3, né? Aqui, como eu falei para vocês, cada um desse aqui é 1/3 de Q. E aqui, cada um deles representa metade de Q, meio de Q. Sobre quanto, pessoal? Sobre o volume total, sobre 2Q. Agora ficou fácil de fazer isso daqui. Ficou bem mais tranquilo de fazer. Por quê, pessoal? Ó, toma cuidado. Aqui você tem a soma de uma fração que tem denominadores diferentes. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Se eu isolar isso daqui, quanto que eu vou ter? Eu vou fazer já direto. O MMC aqui, o MMC entre 3 e 2, ele é igual a 6, tá? É só você pegar o número aqui e decompor, né? E decompor aqui bonitinho, ó. Por 2 vai dar 3 e 1. E por 3 vai dar 1 e 1. 2 vezes 3 é igual a 6, tá? Aí o que você vai fazer? 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes Q é igual a 2Q. Mais 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes Q é igual, 3 vezes Q é igual a 3Q. Sobre 2Q. Pessoal, o que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser igual a 5Q. 2 mais 3 é 5, sobre 6, sobre 2Q. Aqui você pode pensar que é 2Q sobre 1. Você não vai escrever, mas você sabe.
O que você faz? É uma divisão de frações, não é? Você vai botar aqui 5Q sobre 6 vezes 1 sobre 2Q. Ou seja, você manteve a de cima e inverteu a de baixo. 2Q sobre 1. 1 você precisa escrever, mas você sabe que está sobre 1. Que o número inteiro é sempre um número com o denominador é 1. E aí você inverteu. E aí, ó, você pode cortar o Q aqui, ó. Cortar o Q aqui. Você vai ter 5 dozeavos. Portanto, o sorvete de chocolate, ele corresponde a 5 dozeavos de tudo que você comprou. 5 dozeavos. Então, se você pensasse nisso daqui como um pote com 12 partes, 5 dozeavos corresponderia ao chocolate. Então, a resposta correta é a alternativa C, de cabeça. Tudo bem? Você tem que converter essas frações para um mesmo denominador, que é o que você acabou fazendo. Certo? Tudo bem? Essa é uma questão do FMG bem importante aí. Essa questão aqui, pessoal, ela é bem interessante. Então vamos tentar entender. Uma outra questão do Enem. O Enem e as suas questões cabeludas, né? Pessoal, aqui eu vou usar o tradicional vermelho, tá? Então vamos lá. Um jogo pedagógico é formado por cartas, as quais está impressa uma fração em uma das suas faces. Então, você tem uma carta que está impressa uma fração. Cada jogador recebe 4 cartas. Cada jogador recebe 4 cartas. Epa. É vermelhão. Não quero esse amarelão. Quero vermelhão. Aqui, ó. Cada jogador recebe 4 cartas. E vence o primeiro que consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. Então, você está ordenando de maneira crescente. E que é crescente? É do menor para o maior. Guardem isso, que isso aqui é muito importante. O vencedor foi o aluno que recebeu as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. Pessoal, veja bem, veja bem. A ordem que esse aluno apresentou foi, quer dizer, o aluno recebeu essas cartas e ele teve de ordenar essas cartas em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior fração. Bem, como que a gente faz isso, pessoal? Como que a gente pode fazer isso? Então, vamos anotar as frações aqui, ó. Então, as frações são 3/5, 1/4, deixa eu voltar lá, 2/3 e 5/9. Pessoal, o que que você vai ter que fazer aí? Você tem que pensar como alguém que fosse somar essas frações. Você não vai fazer isso, mas você vai imaginar como se estivesse somando essas frações. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar todas essas frações, né, como o mesmo denominador. Essa é a dica que eu dou para vocês. Tá? Você vai ter que transformar cada fração dessa daí por uma fração com o mesmo denominador. Então vamos lá, pessoal. O que você vai fazer? Você vai pegar, eu vou colocar aqui, a qualquer ordem, vai, 5. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um mínimo múltiplo comum de todos esses números aí.
Vamos lá? De 5, 4, 3 e 9. Decompor. Por 2, o 5 não é divisível. O 4 dá 2, o 3 não é divisível, o 9 também não. Por 2, o 5 não é. O 2 é e já dá 1, você já elimina. O 3 não é e o 9 não é. Por 3, pessoal, 5 não é. 1 acabou. 3 é divisível? É, vai dar 1. Então já encerrou. E 9 por 3 é 3. Por 3 vai dar 5, 1, 1 e 1. E agora por 5 vai dar 1. E o resto é 1, 1 e 1. E aí você encerrou. Então, qual é o mínimo múltiplo comum aqui, pessoal? O mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso vai dar 4 vezes 9, 36, vezes 5 vai dar 180. Então, o mínimo múltiplo comum de 5, 4, 3 e 9 vai dar 180. Agora você vai fazer de conta que você vai somar essas frações, mas você não vai. O que você vai fazer? Você vai pensar assim, ó, o 3 quintos, se eu converter ele para o mesmo denominador, o que vai acontecer? Eu divido 180 por 5, que vai dar 36. 36 vezes 3 vai dar 108. Eu preciso simplificar? Eu aconselho não, pessoal, nesse primeiro momento, porque você está comparando frações e você vai ter que ver qual é a maior delas. Quem tiver o maior numerador vai ser a maior delas. Não aconselho você simplificar aqui, não. Tá? Você pode deixar assim, porque a pergunta é sobre essas frações. Você apenas aqui embaixo está convertendo essas frações, uma fração de denominador 180. E um quarto, como que ficaria, professor? Simples, né? 180. Você vai fazer assim, ó, 180 dividido por 4 é igual a 45. 45 vezes 1 é 45. Então, um quarto é a mesma coisa que 45, 180 avos, é. E o 2 terços? O 2 terços daria aqui, ó, você põe 180, você daria dividir por 3, dá 60. 60 vezes 2 dá 120. E os 5 nonos? 180 dividido por 9 vai dar 20. 20 vezes 5 é igual a 100. Eu poderia dividir isso aqui por 2? Poderia. Ou por 5, mas vai dar muito trabalho e eu vou perder o parâmetro de comparação. Todas elas têm o mesmo denominador. Então, 108 sobre 180 é igual a isso aqui. 45 sobre 180 é igual a 1 quarto. 120 sobre 180 é igual a 2 terços. E 100 sobre 180 é igual a 5 nonos. Agora vamos lá, pessoal. Dessas frações, quem vai ser a maior? A que tiver maior numerador. Então vamos lá, ó. O maior numerador aqui é 120, ó. Eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar aqui asteriscos, né? Vou colocar assim. Então isso aqui vou botar uma simbologia aqui, vai. São 4, então isso aqui seriam 4 cruzes. Isso aqui é maior. 4 cruzes, então é maior. Depois vem 100, 3 cruzinhas. Isso aqui é só um artifício, tá, pessoal? 108, 2 cruzinhas. E uma cruzinha, 45. Então, o maior é quem tiver mais cruzinhas. Então, a fração 120 sobre 8 é a maior. Vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Então, 120 por 180 é a maior. Ela seria o nosso 2 terços. Aliás, tem que ser ordem crescente, né? É da menor para maior. Então, vamos lá. Corrigindo. Quem é a menor? Menor quem tem uma cruzinha aqui. É 45 sobre 180, que é igual a 1 quarto. Então, a ordem é 1 quarto, porque é a menor, né? 1 quarto. Depois, que é a segunda menor? Aqui tem 2 cruzinhas.
É 108 sobre 80, que seria a fração 3/5. Depois aqui a gente colocou 3 cruzinhas. Essas cruzinhas é só para ajudar a identificação, para ficar mais rápido. É 5 nonos, né? Então essa daqui é 5 nonos. E a última fração é a maior, porque a ordem é acrescente, quer dizer, é do menor para maior. Então essa daqui, por exemplo, é menor que essa, que é menor que essa, que é menor que a última, que é a maior de todas, que é 120 por 80, que vale 2/3. Então, seria 1/4, 3/5, 5 nonos e 2/3. 1/4, 5... 1/4, 3/5... Espera aí, pessoal. Então, a ordem que esse aluno prestou foi 1/4, 5 nonos. Deixa eu ver aqui, não estou achando a resposta. Peraí. 1/4. Vamos lá. A ordem que esse aluno apresentou é a ordem crescente, né? Ordem crescente. Então, a gente viu que 45 é a menor delas todas. 180 por 4 vai dar... Vai ser alguma coisa, tem errado alguma coisinha aqui. Então, vamos lá. Aqui vai dar 100, tá certo. Aqui dá 60, 120. Ali por 4 vai dar 45, um quarto. E o 3/5 aqui deu 180 dividido por 5 dá 36. 36 vai dar 108. Então, aqui, se você fizer a ordem crescente, a menor é essa, que é 1/4. Depois vai vir... Ah, não, tá. Eu errei aqui, pessoal. Tá. Eu fiz uma coisinha errada aqui, ó. Tem uma coisinha aqui errada. Vou ter que prestar muita atenção, pessoal. Quando eu bati nas alternativas, eu vi que já tinha uma coisa errada. Então, vamos lá. Por isso que é bom a gente errar junto para corrigir. Aqui, ó, vou colocar 4 cruzinha em quem é maior. Aqui é 4, então aqui é o 120. Depois vem o 108. Aqui, ó. Depois o 100. E por último, menorzinho, por uma cruzinha só, que é o 45. Agora sim. Você vai colocar quem primeiro? Uma cruz, 2 cruz, 3 cruz, 4 cruz. Deixa eu colocar uma borrachinha aqui, porque aqui o furo está aqui, ó, tá vendo? Então, rapidamente eu já localizei o meu erro. Então, você tem aqui... Então, 1/4, depois você tem as 2 cruzes, que é 5 nonos. Depois você tem as 3 cruzes, que é 3/5. E depois você vai ter aí 2/3. Então, é 1/4, 5 nonos, 3/5 e 2/3. 1/4, 5 nonos, 3/5 e 2/3. A alternativa correta é a alternativa A de amor. Perceberam, pessoal, como que a gente pode aqui se confundir? Então, tem que estar sempre atento. Esses foram os exercícios mais interessantes e mais complexos que eu encontrei sobre fração. Se você quiser propor algum lá no nosso comentário, fique à vontade. Por isso que é bom a gente errar junto, para a gente entender que matemática é assim, um probleminha, uma falhazinha, você erra o exercício, mas a gente já conseguiu acertar, tá bom? Pessoal, reforçando, like no canal, ativar sininho e se inscrever, tá bom? Dúvidas, escrever lá nos comentários. Continue estudando bastante. Tem os outros vídeos que vocês podem assistir para melhorar o entendimento das frações. E muito provavelmente eu vou continuar fazendo vídeos aí conforme for aparecendo a demanda das pessoas. Eu estou para fazer um vídeo sobre geometria também, que é muito importante, sobre a questão de triângulos, sobre a questão de áreas, que eu acho que o pessoal acaba pedindo bastante também. Vamos ver o que eu vou fazer aí para os próximos vídeos. Vai ser surpresa, tá bom? Pessoal, forte abraço, tudo de bom para vocês e até mais.